aí, ó, quando eu subo aqui às vezes, eu paro na bica para banhar e refrescar e subir a ladeira para chegar até em casa mais fresquinha. Enfim, como eu dizia sobre, né? E esse livro, eu não tô lendo ele assim direto, porque eu já falei para vocês que eu costumo ler 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo. Mas também, por que que isso acontece, né? De ler 3 livros ao mesmo tempo e por que que eu não leio direto assim. Eu já falei em algum vídeo aqui, né, que eu sou superdotada com altas habilidades e eu tenho o pensamento arborizado ou rizomático, que significa cada pensamento que eu tenho abre outros pensamentos e outras camadas de possibilidade, né? O rizoma, ele é da biologia, né? Na árvore, quando você olha as raízes, tem várias raízes que vão se ramificando a partir dela. É assim que é meu pensamento. Então, eu leio um trecho de um livro e uma frase, ou uma página, 2, abre muitas janelas na minha cabeça e muitas ramificações de pensamentos, de possibilidades e de insights. E eu não consigo, a depender da interessância, né, do pensamento, não é nem que eu não consigo, eu não quero pará-los, porque como são muitos, eu não tenho uma capacidade de armazenar todos eles assim, né? Então eu acabo meio que parando para ver essas reflexões, para escrever, para falar e para ver onde elas vão me levar, assim. Então eu não consigo ler um livro numa tacada só por conta disso. E esse é um livro do qual eu estou tendo essa experiência, né? De ler e me levar para reflexões e também para memórias e lembranças, assim, né? Então é um livro onde ela está falando o tempo inteiro da morte e da vida das pessoas e quem foram elas e como elas morreram e o depois disso, né? E como algumas pessoas sabem, mas outras não, a minha mãe morreu em 2023, inclusive eu estava em Lençóis quando ela faleceu. E o luto bateu na minha porta pela segunda vez dentro da minha casa, né? Eu tive um irmão que faleceu quando eu tinha por volta de 6 anos, e ele tinha 2, numa morte trágica. E o luto dele, de maneira consciente, ele veio acontecer quando eu tinha 30 anos, numa experiência quando eu tomei a ayahuasca, assim. Faço um vídeo também depois para falar só sobre isso, assim, foi uma puta experiência massa, sabe? E o bate de novo quando a minha mãe morre, né? E ali eu com 42, né? Minha mãe morre quando... 42. E ali eu vou viver o luto pra mim de como eu entendo e como eu sinto e como eu percebo a morte de fato, sabe? E esse livro me levou para essa memória também, né? Eu tenho uma relação com a morte muito tranquila, assim. A morte não é uma questão para mim, sabe? É claro que existe, né, a dor e o sofrimento da perda de alguém, a saudade, a ausência, mas eu não consigo senti-la no rolê do questionar por que foi embora, como assim, o que vai ser de mim, e agora como as coisas vão ser. Eu realmente eu entendo, é um vazio que não vou preencher com nada nunca. E eu me relaciono com o vazio, eu sento dentro daquele vazio e eu olho para aquele vazio e eu sinto aquele vazio, sabe assim? Eu choro, óbvio que eu choro, eu sinto, mas não tá no lugar do sofrer, sabe? Daquele peso e tudo mais. E o fato de eu ter saído de casa aos 21 anos e nunca mais ter voltado, e eu ter morado, né, em Salvador e depois em Recife, tem uma distância geográfica imensa, né, da minha família, fez com que eu também me acostumasse com a ausência, com a não presença física, né? E eu não sou uma pessoa que eu estou em constante contato com as pessoas, porque eu sou muito intensa, eu falo pra caralho,
E eu sei que para algumas pessoas isso é muito chato, isso é incômodo. Então eu prefiro ficar na minha, e se você quiser falar comigo, você fala. Se você não falar comigo, eu não vou falar com você. Sabe assim? Eu só falo com as pessoas em constância e em permanência com pessoas que sabem que eu sou assim e sustentam a minha personalidade desse jeito, né? Então, a minha família e para minha mãe eu era uma pessoa cansativa. Em algum grau você cansa as pessoas, né? Então eu não era essa pessoa de estar mandando mensagem o tempo todo, né? E aí como é que tá, como é que não tá. Eu fui me acostumando, assim, eu cheguei, imagina, a ficar 2, 3, 4, 5 meses sem ir para Sorocaba, mesmo morando em São Paulo. Ficava semanas, né, sem falar com a minha mãe, mesmo assim, sem falar com meu pai. E com a minha família de maneira geral, assim. Né? Na minha vontade, no meu desejo, é todo dia. Bom dia, como é que você tá? Como é que você tá? E aí você vai vendo que a pessoa vai ficando monossilábica, que ela demora 2, 3 dias para te responder e diz, desculpa, eu tava ocupada. Eu falo, cara, beleza, o dia que você quiser falar comigo, você fala, né? Fazer essa manutenção de como é que você tá e tudo mais. Algumas pessoas não fazem e outras fazem, né? Minha mãe fazia isso em outras relações, então não dá para dizer que não, Camila, a vida é corrida, não. Eu sabia que com algumas pessoas ela fazia essa manutenção, mas comigo não, enfim. Então eu me acostumei com a ausência dela, com ela não estar na minha vida, com ela não participar da minha vida, com ela não participar das minhas conquistas e nem dos momentos de maior sofrimento, né? Em alguns momentos muito pontuais ela participou, ela esteve junto, mas em 40 anos não foi assim que aconteceu. Então eu acho que o luto também, e a perda, e de como você vive, como você sente, parte muito da relação que você teve com aquela pessoa, né? Então, quem foi a mãe, a Márcia Barbosa Ferreira, que eu me relacionei, que se relacionou comigo? Então a morte não é da pessoa em si, é da morte da relação do que você teve com aquela pessoa, do que ela representou para você. Então sim, de alguma maneira, o luto em relação à minha mãe, ele mora em outro lugar do que mora para minha irmã, para o meu irmão, para o meu pai principalmente, sabe assim? Mas de qualquer maneira, quando ela parte, eu falo, cara, é isso, é uma outra vida, é uma outra forma de viver sem a presença dela na minha vida física literal. Então não tem mais o café da tarde, que a gente tinha um ritual, né? De às 5 da tarde come o bolo e toma o café e conversa X da vida, sabe assim? Depois ela vivenciou isso com a Maria Tereza, ela vivenciou isso também com as amigas dela, enfim. Mas como meus irmãos saíram cedo de casa, a gente meio que fazia isso de maneira mais constante, assim. Depois que eu saí de casa e eu ia visitá-la, esse ritual ele permanece também, né? Os muitos e milhares de momentos que eu sentava com ela cansada e eu querendo saber a história da vida dela, das mulheres da minha família, da história da família em geral, de querer saber como ela era jovem, criança, o que ela fazia, o que ela pensava, né? Enfim, ela contando dela mesmo, da experiência dela do casamento, do dia a dia dela, das dores dela, porque ela tinha reumatismo, artrite, problema na coluna, problema no estômago, na vista, enfim. Como era para ela viver esses momentos assim, nessa existência e tal. Então, esse livro me levou para essa pessoa, para esses momentos, para essa relação e para o meu luto. Assim como me levou para a experiência de teatro. Eu fiz um espetáculo no cemitério e foi muito massa, assim. Eu me lembro que quando a diretora me convidou, ela me convidou para ensaiar uma peça. A gente dava aula na mesma escola, foi a primeira escola que eu dei aula e eu fui atrás dela porque eu era inexperiente em sala de aula, eu estava muito insegura, porque a faculdade não me ensinou a fazer isso. E ninguém me ensinou a fazer isso. Eu me lembro que na época da formação, todo mundo saiu, estava todo mundo ultra perdido. O que eu faço, como eu faço, né? E cada um deu seus pulos e fez seus corres, ainda que tivéssemos feito estágio. E ela me acolheu super e tal, e trouxe um lugar de autonomia, assim, né? A sala é sua, você faz aquilo que você acredita
como professora de arte, né? Você é das cênicas e tudo mais, né? Enfim. E aí ela me convida e eu vou, mas antes de ir, ela diz assim, olha, não é um lugar comum. A grande maioria das pessoas que eu faço convite, né, atores, profissionais ou amadores, eles recusam o convite. Então, antes também de você dizer eu vou mesmo, você precisa saber onde é. Ela falou no cemitério. Eu falei, beleza. E fui, fiz um primeiro ensaio ali com a galera, conheci o que era o espetáculo e tal, e me apaixonei, assim. Eu falei, nossa, com certeza eu volto. E aí, na hora de ir embora, ela perguntou se eu queria carona pro metrô, e ela me disse assim, que signo você é? Porque ela era psicóloga junguiana e astróloga. Eu falei, sou escorpião. Ela falou, eu tô tentando entender e decifrar você sem saber. Típico do escorpião, você nunca sabe quem é ele, o que ele pensa e o que tá rolando. E mais do que isso, eu fiquei, mas como que essa pessoa? Ela falou, você foi a primeira pessoa que eu fiz o convite e falou, ok, vamos. E veio, viveu e tá indo embora feliz, saltitante, tranquila. E eu pensei, meu Deus, isso não é normal. Mas agora que você tá falando que você é escorpião, cara, você tá na sua casa, né? Então, metaforicamente, escorpião, que é o signo que lida com a vida e a morte, é representativo também do deus Hades na mitologia grega. Dá para dizer também, guardadas todas as devidas proporções, que vai se relacionar com a vida e a morte em Yansan, né, na sua qualidade a Yansan do Bali, que tem essa relação com a vida e com a morte, que encaminha, né, os mortos depois da morte. Então ela falou, é isso, você está na sua casa, a morte para você não é uma questão, estar no cemitério muito menos, então você caminha aqui de maneira natural, e era mesmo assim. E tem uma coisa, né, ali no cemitério particular de gente muito rica, inclusive os pais da Cristiane Richthofen estavam enterrados lá. Por que eu tô falando dessa especificidade? Porque foram mortos, assim, muitos que estavam lá morreram de velhice, de um câncer. A única morte trágica que estava lá era dos pais da Cristiane Richthofen. Era um cemitério lindo. Não eram aquelas lápides imensas, era aquela coisa bem minimalista, em um jardim, meu Deus do céu, incrível. A gente sentava naqueles bancos, eu às vezes sentava naqueles bancos, e aquele jardim, entre aqueles túmulos, e ficava ali meditando, sabe? E o espetáculo em si, enfim, é outro vídeo à parte, assim, né? Falava sobre o mito de Orfeu. Orfeu era um cantor e tocava lira, e ele tinha uma relação com Eurídice. Eurídice morre e ele vai até o inferno bater na porta do Hades querendo Eurídice de volta. E ele faz uma negociação com Hades através de Perséfone, que era então esposa de Hades, para resgatar Eurídice. E o único combinado que Hades faz com ele é, você vai sair com ela, ela vai estar atrás de você, mas você não pode olhar para trás. E quando vai chegando perto da porta, ele vai ficando numa ansiedade, assim, desde que ele sai ele tá ansioso, mas quando vai chegando mais perto da porta, a ansiedade aumenta, ele vai entrando em desespero de será que ela tá, será que ela tá, será que ela tá? E quando ele olha para trás, ele chega na porta, ele olha para trás, vê que Eurídice tá, e ele é jogado para fora e Eurídice volta para dentro. E ele passa o restante da vida dele em lamento, enfim, e depois ele morre pelas bacantes. E o espetáculo falava sobre isso, né? Que a gente não tem que olhar para trás. Por que a gente tem que olhar para trás? O passado é passado. Ou o que eu tenho que olhar para trás? O que eu tenho que descer até os infernos para buscar de volta? Mas aceitar o acordo de que eu trago de volta sem olhar de novo. Enfim, era um espetáculo bem profundo. Encontrava com outros mitos. E o personagem que eu fazia era o destino, eu era uma das moiras, né? Então as moiras são aquelas na mitologia grega que tecem